Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa segunda aula e nessa aula nós vamos discutir um pouco os tipos de TCC que existem e como fazer a escolha do tema do seu TCC e do orientador. Muitos alunos já entraram em contato com os orientadores da lista que está disponível no AVA, porém ainda existe uma série de alunos que ainda não contactaram professor e existem temas e orientadores disponíveis. Então, agora é o momento da gente começar a discutir sobre isso, ok? Então, vamos começar relembrando o tema, né, que é TCC. O nome trabalho de conclusão de curso, ele também é conhecido em outros cursos, como trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho final de graduação, projeto de formatura, projeto experimental, monografia de curso. Na verdade, são todos nomes sinônimos e ele trata basicamente de um trabalho acadêmico que ele é muito utilizado nas universidades, né, nas escolas de ensino superior e técnico, especialmente no Brasil, e ele vai ser uma avaliação final do estudante, de modo que ele possa exercer uma série de conhecimentos que foram trazidos ao longo de toda a sua formação educacional, tá? Bom, primeira premissa, o TCC você tem que ser aprovado no TCC, você não pode reprovar. Se você reprova, você vai ficar impedido de obter o seu diploma e de exercer as atividades profissionais. Então, não pode tratar essa disciplina e esse TCC, essa atividade, como se fosse um trabalho simples. Sem a aprovação nesse trabalho, vocês não conseguem obter o diploma, tá? Isso é uma questão bastante importante ser levada em consideração. A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre o escopo e o formato do TCC. Esse formato ele vai depender muito de cada curso. Aqui nós vamos pegar um modelo e nós vamos seguir para que vocês se orientem de como montar o projeto e como montar o TCC, ok? Nos cursos que são ligados à área de ciências, como a nossa, muitas vezes existe um TCC que ele está voltado para uma pesquisa experimental. Então, existe uma atividade experimental. Mas o nosso TCC também permite um trabalho com caráter mais profissional, por exemplo, na área pedagógica. E, nesse caso, a pesquisa ela envolve mais uma revisão bibliográfica ou uma pesquisa empírica, que a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco como que é cada uma dessas modalidades. Então, é importante a gente ter ciência desse tipo de diferença, que nós podemos fazer um trabalho mais experimental ou um trabalho mais teórico, certo? Muitas pessoas perguntam sobre a originalidade necessária de um TCC. Não é obrigado que tenha nenhuma originalidade, ou seja, que seja inédito o seu trabalho. O trabalho ele pode ser uma compilação de dados de outros textos. Vejam, estou falando de compilação, não estou falando de cópia. Alguns professores têm relatado que têm encontrado documentos elaborados por vocês que são exatamente a cópia de um parágrafo de um trabalho e colado no seu trabalho. Copy-paste não pode, tá? Nós vamos falar num futuro breve sobre plágio e isso é um crime, entendeu? Então a gente vai ver como fazer citações corretamente. Mas basicamente, nessa compilação, nesse trabalho teórico, o que pode ser feito é uma revisão dos assuntos, colocando os temas alinhados num roteiro. Esse roteiro ele pode ter uma sequência, por exemplo, começar contando o histórico do assunto, quais foram os avanços científicos, tecnológicos, pedagógicos que foram sendo adquiridos ao longo dos anos, como que a ciência foi trabalhando esse tema, quais foram as grandes descobertas e fazer uma análise interpretativa desse conteúdo de modo a vocês fazerem uma proposição de perspectivas futuras sobre o tema. Esse é um modo de você trabalhar um TCC e não precisa ser original, você vai trabalhar com dados que nós chamamos de dados secundários, são dados de outras pessoas e sabendo sempre que a gente tem que fazer a referência correta dos trabalhos que a gente citar,
Nós vamos discutir um pouquinho mais para frente como fazer as citações adequadamente, ok? Bom, nós temos que seguir alguns passos para que nós tenhamos sucesso na execução do nosso TCC. Lembrando que a primeira coisa que vocês vão ter que fazer no curso e para ter um sucesso no TCC é montar o projeto de TCC. Então, como que vai ser esse projeto? Esse primeiro passo é fazer uma proposta inicial de trabalho, que vai ser o seu projeto. Ele pode ser feito individual ou em dupla. E vocês vão ter que definir um tema e uma pergunta na qual vocês trabalharão e tentarão fazer uma resposta dessa pergunta. E para isso, a primeira coisa para vocês entenderem como que está o conhecimento sobre um assunto é fazer uma revisão bibliográfica. Então agora é o momento de vocês irem atrás do seu orientador, pegar a revisão bibliográfica, começar a entender sobre o assunto que vocês vão tratar no seu TCC. Você tem que entender sobre o assunto para conseguir entender aonde que não se conhece coisas, aonde se tem dúvidas, porque é numa dessas dúvidas que você pode fazer a pergunta para você responder o seu TCC, ok? Feito o projeto, que esperamos que até dezembro ele tenha terminado, vocês vão... Bom, tendo feito o primeiro passo, nós vamos passar para o segundo passo, que é a execução do TCC. Ele normalmente vai ser feito após vocês terem feito o projeto. Então, vai ser a execução propriamente dita do que vocês planejarem a fazer no projeto. E depois que tiverem os dados obtidos, os dados levantados, vocês vão passar por terceira etapa, que é a etapa da redação do TCC e a defesa. E isso só vai acontecer no semestre que vem, ok? Então, tem que deixar bem claro quais são esses 3 passos. Primeiro, fazer o projeto. Segundo, executar a parte do TCC e depois fazer a redação e a defesa do TCC, ok? Bom, muitas pessoas falam que você tem que conhecer o estado da arte sobre o tema que você vai trabalhar. Mas o que é isso, estado da arte? Ele vai ser um processo em que você vai fazer uma revisão do que se conhece sobre o assunto. Então, vai ter que conhecer a literatura acerca desse tema. Identificar aonde que há dúvidas, onde há falhas de conhecimento ou pouca clareza sobre o assunto. E numa dessas dúvidas e falhas de conhecimento é que vocês vão achar a brecha para fazer uma pergunta, para vocês poderem trabalhar essa pergunta durante o seu TCC. E com isso vocês vão adquirindo conhecimento sobre o assunto e já identificando aonde você pode trabalhar aquele tema. Agora, é muito importante a gente atender algumas premissas. Essas perguntas que você vai fazer, ela tem que ter um propósito acadêmico ou profissional. E ela tem que ter possibilidade de elaboração. E ela tem que ter bibliografia para você poder trabalhar. Então, identificar o estado da arte de um tema é você estudar profundamente esse tema. É o que vocês têm que estar fazendo agora. Pegando trabalhos com seus orientadores, lendo sobre o assunto, entendendo do que se trata, para poder levantar uma pergunta a respeito daquele tema, ok? Bom, estou falando de pergunta, mas o que é essa pergunta que vocês vão fazer? A pergunta que vocês elaborarem, que será uma lacuna de conhecimento ou uma dúvida, ela vai ser o tema central do seu TCC. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, revisando um tema sobre educação ambiental. E vocês estão trabalhando o assunto educação ambiental e verificam nos trabalhos todos, eles relatam a falta de envolvimento de alunos ao tema educação ambiental, falta de interesse, falta de envolvimento. Já começou a surgir aí uma possibilidade de você fazer uma pergunta. Qual pergunta pode ser? Que estratégias seriam mais eficientes para se adotar para envolvimento de alunos a um tema de educação ambiental? Ou seja, é possível a gente pensar em estratégias e até fazer um projeto experimental de você tentar elaborar diferentes estratégias e ver qual é a mais eficiente? Vejam que vocês já conseguem trazer um tema, trazer uma pergunta que é capacidade de envolvimento de alunos em projetos de educação ambiental. Você vai poder montar um protocolo para testar
essas estratégias que você vai testar e ver qual é mais eficiente, vai poder fazer uma análise de qual foi mais eficiente e escrever um trabalho a respeito sobre isso, que será o seu TCC. Então, vocês vejam que é possível nós acharmos essas perguntas, esses focos e temas na mais variada, do jeito mais variado possível. Tem que ter bastante criatividade e tem que ler bastante para conseguir fazer isso, ok? Então, vamos começar agora a ver os tipos de TCC. Então, nós já falamos que a primeira coisa, você tem que estudar bastante para conhecer lacunas de conhecimento e conseguir achar uma pergunta central que vai ser o tema do seu TCC. E como que você vai trabalhar esse tema ao longo de todo o desenvolvimento do seu trabalho. Então, vai ter que ser feito um planejamento e uma escolha de que tipo de abordagem de TCC vocês vão fazer. Então, vamos lá para os tipos de TCC que existem. Existe 5 tipos, basicamente. Na verdade, existem mais, nós vamos tratar especificamente de 5. Um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa laboratorial, uma pesquisa empírica e uma pesquisa qualitativa. Para todos eles, você tem que buscar estabelecer e confirmar fatos, reafirmar resultados de trabalhos anteriores, resolver problemas novos ou problemas já existentes, apoiar teoremas e desenvolvimento de novas teorias, testar a validade de alguns instrumentos, procedimentos ou experiências, replicar elementos de projetos anteriores. Então, vocês vejam que vocês podem trabalhar com questões novas ou com questões que já foram trabalhadas, que você quer reafirmar e testar se ela se confirma num novo cenário, porque ela pode ter sido feita num ambiente, você tem um estudo de caso da sua município, da sua escola, que é diferente e você quer ver se esse tema vai ser interessante ou ele vai ser eficiente no seu ambiente. Então, existe uma série de premissas que você tem que se apoiar para escolher o seu tipo de TCC. Vamos para o primeiro tipo. O estudo de caso. No estudo de caso, você vai pegar um caso que é real e estudá-lo. Para esse caso, você vai tentar identificar as causas, as consequências, encontrar falhas e propor novas análises em cima de um caso real. Muitas vezes esse tipo de estudo ele já foi feito em outros cenários e você vai fazer um estudo de caso em cima de um novo cenário que você tem no seu ambiente, na sua escola, no seu município. Você pode se valer de entrevistas, de grupos de discussão, técnicas de observações e existe uma série de elementos que podem ser usados para você fazer um estudo de caso. Eu vou dar um exemplo. Na sua cidade ocorreu um evento de desmatamento e fogo. Então, um evento de má conservação do ambiente. Como você pode tratar o tema, identificar falhas, responsabilidades, modos de evitar a repetição, estratégias de conscientização e etc. Então, você pode trabalhar um estudo de caso em que você pega esse caso do desmatamento, levanta os fatos em que ele ocorreu, e analisa o que pode ter acontecido e como ele poderia ter sido evitado. E se é possível evitá-lo, e fazer uma análise crítica sobre esse assunto. Então, o seu TCC pode ser um tema sobre esse, ok? Um outro exemplo. Na sua escola houve um caso de desrespeito na relação professor-aluno. Você pode trabalhar esse estudo de caso e investigar como se poderia tomar esse caso como um modelo para entender as causas, as possíveis saídas após o fato e atividades pedagógicas que poderiam ser tomadas de modo a evitar que esses eventos continuassem ocorrendo. Então, você vai estar trabalhando aspectos pedagógicos e usando um estudo de caso. E no primeiro exemplo, no exemplo A, você está trabalhando um estudo que não é pedagógico, que é científico, mesmo assim está fazendo um estudo de caso, ok? O segundo tipo é a pesquisa bibliográfica. Com esse trabalho de pesquisa bibliográfica, o que você vai fazer? Uma revisão, uma compilação de dados já existentes.
ordenando esses dados num sentido lógico. E ao colocar esses dados num sentido lógico, você vai trazer então o contexto histórico desse fato, quais são as novidades, quais são os avanços, como se tem adquirido novos conhecimentos a respeito desse assunto ao longo do tempo. Destacar quais são as grandes descobertas e muitas vezes nesse caso você vai ter que organizar a sua pesquisa bibliográfica de modo que ela tenha tópicos para que você trabalhe cada um desses tópicos adequadamente. Toma muito cuidado com o trabalho de pesquisa bibliográfica para você não incorrer naquele erro do copy e paste. Não é cópia, é uma interpretação de outros trabalhos, um resumo, uma compilação. Muitas vezes vão existir 30, 40 trabalhos sobre um tema e para que a pessoa pudesse ter uma noção do global desse tema, ela teria que ler os 30 trabalhos. De repente agora ela vai ter que ler o seu TCC. O seu TCC vai contar todos os aspectos que aquele tema foi sendo desenvolvido ao longo da ciência. E aí a pessoa não precisa ler 50 trabalhos para ele conhecer sobre aquele tema, certo? Voltando aqui, uma coisa importante, as referências bibliográficas. Numa pesquisa bibliográfica vocês vão ter acesso a muito material e não é ficar fazendo cópia de material não, é lendo, interpretando e organizando o conhecimento, ok? Vamos para o próximo tema, que é a pesquisa laboratorial. Na pesquisa laboratorial, você vai passar por um processo de construção de novos dados, que eles devem se somar à ciência. Veja que aqui nós não estamos mais trabalhando com dados pré-existentes. Vocês vão gerar dados novos, vocês vão trazer um conhecimento novo a um fato, que possivelmente ele já tem alguns conhecimentos prévios. Então, vocês vão planejar um projeto de TCC em que você tenha que prever que você vai trazer avanços, novidades, e você vai ter que montar uma metodologia que preveja como que você vai coletar esses dados, como que você vai analisar esses dados e como que você vai interpretá-los, ok? Ela pode ser experimental ou não, pode ser e ela normalmente é feita numa situação controlada que você vai ter que planejar na metodologia e às vezes o ambiente é o ambiente natural, às vezes ele é um ambiente experimental, ele não é natural, ok? Então a pesquisa laboratorial ele tem esse componente de trazer um fato novo. Vamos agora para o quarto exemplo, que é a pesquisa empírica. Na pesquisa empírica, ao você fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema, você vai propor uma hipótese, você vai observar que existem vários fatos que te levam a sugerir, vou dar um exemplo, alunos com mais de 17 anos largam o ensino médio sem concluí-lo com maior frequência do que alunos com menos de 17 anos. Pode ser que você, ao longo da revisão bibliográfica que você esteja fazendo, você detecte essa similaridade em vários artigos. Então, você pode montar uma hipótese baseada em fatos publicados. Existe uma hipótese de que o aluno acima de 17 anos larga mais a escola do que o de menos de 17. E aí você, então, vai montar um protocolo experimental, que pode ser em laboratório, pode ser ir ao campo. Quando eu falo ir ao campo, não é no mato, é ir fora, tentar levantar os dados, pode ser entrevistas, tá? E aí ou um levantamento bibliográfico, e você vai levantar esses dados, levantar e analisar os fatos, calcular as diferenças que existem entre compilar esses dados novos e verificar se a sua hipótese ela foi confirmada ou se ela foi refutada, ou seja, ela foi negada. Tá? Normalmente a gente trabalha com um grupo controle e trabalha na questão de amostragem, tentativa e erro para fazer uma pesquisa empírica. Não há nenhuma garantia de que você vai conseguir chegar num resultado. E sempre a sua pergunta é voltada em cima da sua hipótese. A sua hipótese é confirmada ou não. Ok? Então vamos para o último exemplo de tipo de TCC, é a pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa,
Você vai recolher discursos completos, né? Vai pegar fatos completos, vai fazer uma interpretação desses fatos, vai dar um peso a cada um desses fatos, vai fazer uma análise qualitativa, vai estabelecer critérios e pesá-lo, e fazer uma análise e analisar essas relações de significado que se reproduzem em determinada cultura, né, ou ideologia. Então, o que você vai trabalhar na pesquisa qualitativa? Você vai dar pontuações a certos critérios e fazer uma análise qualitativa dos seus dados, tá? Bom, se nós formos parar então para pensar nesses 5 tipos de TCC que eu lancei para vocês, são alguns exemplos de TCC que vocês podem tentar trabalhar junto com seus orientadores. Vejam que vocês podem pegar um estudo de caso e trabalhar um estudo de caso. Vocês podem fazer um trabalho de revisão bibliográfica e fazer toda uma compilação dos fatos. Você pode fazer uma pesquisa inédita laboratorial. Você pode fazer uma pesquisa empírica em que você vai testar uma hipótese. E você pode fazer uma pesquisa qualitativa em que você vai dar pesos específicos a critérios e fazer uma análise qualitativa. E normalmente, num tipo de trabalho desse, vai envolver bastante dado estatístico. Então, vocês têm uma gama de opções para vocês trabalharem o tema que vocês querem trabalhar com o seu orientador. É muito importante que vocês tenham clareza de que tipo de TCC vocês gostariam de trabalhar. É super importante você já ter uma ideia de o que você tem mais afinidade, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo tema da aula, que é sobre a escolha do tema, né? A escolha do tema do TCC. Uma das primeiras coisas que vocês têm que parar para pensar é que vocês têm que ter afinidade ao tema que vocês querem trabalhar. Imagine o seguinte, que vocês vão ficar alguns meses estudando esse tema, alguns meses estudando e lendo vários artigos a respeito desse assunto. Então, ou seja, vocês vão ter que entender o estado da arte daquele tema, porque depois vocês têm que escrever o projeto de TCC. Vocês imaginam se for um tema que vocês não têm familiaridade, não gosta do assunto, acha desinteressante, isso vai ser terrível para vocês. Então, é super importante que vocês escolham um tema e tenham grande afinidade, grande interesse, grande curiosidade. Isso vai fazer com que seja gratificante vocês trabalharem, que seja interessante, motivador você trabalhar com o seu orientador sobre aquele tema e descobrir coisas novas, estudar bastante sobre o assunto, ok? Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer a escolha. São 5 dicas que são super importantes e quando vocês forem conversar com o seu orientador, é muito importante que vocês tenham essas 5 dicas já avaliadas e já pré-definidas, tá? A primeira dica, então, é sobre afinidade, que eu já andei comentando. Tem que ser um assunto que te desperte o interesse. Ele tem que criar uma motivação em você. E ele não pode ser um tema maçante, que te deixe desanimado, preguiçoso para querer ler sobre aquilo. Você tem que se sentir bastante motivado e bastante interessado. Sem essa afinidade, vocês vão começar a fazer o TCC e depois de 1 ou 2 meses, vocês vão querer largar ou mudar o tema, porque fala que não está avançando, não está caminhando, está muito ruim. Então, gente, busquem um tema que vocês gostem, ok? Que se sintam interessados. Próximo assunto, o tempo. Leve em conta a quantidade de tempo que você vai ter disponível. Se vocês adoram atividade de laboratório, gostariam muito de fazer um trabalho de laboratório, porém vocês só podem fazer o seu TCC à noite, então vocês não têm tempo de trabalhar no laboratório. Então é muito importante que vocês avaliem essas condições que você tem para realizar o seu TCC. Quanto de tempo, qual a disponibilidade de locomoção que você vai ter para que você possa fazer de acordo com a sua capacidade. Senão, o que pode acontecer? Você começa a se sentir muito frustrado,
porque você planejou fazer um TCC, mas você não tem condições de executá-lo. E essa frustração acaba levando ao desânimo e à desmotivação, ok? Então toma cuidado, avalia muito bem qual é o tema que você quer e quanto de tempo você tem para se dedicar sobre ele, tá? Terceiro tema, ele vai ser a relação com a área de estudo. Ele tem que ser um tema que você tenha familiaridade, ele esteja mais próximo à sua realidade. Ele não pode ser um tema em que você não tenha a mínima ideia do que significa. Vou dar um exemplo. Você não gosta de matemática de jeito nenhum e você escolhe fazer um tema que você vai ter que trabalhar com um monte de dados estatísticos. Ou você não gosta de ir para o mato, não gosta de lama, não gosta de mosquito, e você opta por fazer um trabalho que tem que ir com ida a campo. Então tá um descompasso, tá fora da sua área de trabalho. Então não escolham um tema que vocês não gostem. Nós temos vários orientadores e vários temas disponíveis. E é possível, inclusive, se vocês quiserem, conversa com o orientador, leva uma proposta de um tema, leva um tipo de TCC e já tenta discutir com ele a possibilidade de vocês fazerem algo mais afim ao que vocês estão interessados, ok? Próxima dica, que é a dica 4. O tema tem que ser relevante. Ele tem que ser relevante para a ciência, ele tem que ser relevante para a sociedade. Você imagina você fazer um trabalho em que esse tema não tem a mínima relevância para ninguém. Quem que vai ler o seu trabalho? Você gastou, investiu tempo, investiu esforço e o seu trabalho não vai ser valorizado ou não vai ser lido. Então, escolha um tema que tenha relevância. Se você for procurar um tema que nunca ninguém trabalhou, ele jamais foi abordado, isso significa, é uma dica de que ele deve ter alguns tipos de agravantes, como, por exemplo, licença difícil de conseguir, os acessos difíceis, ou a metodologia muito complicada, ou a quantidade de tempo muito difícil, muito grande. Então, vejam, não tentem inovar numa questão que nunca foi feita. Não há necessidade de ser um TCC neste nível, ok? Agora, é muito importante que vocês busquem sempre uma postura inovadora, sempre buscando novos pontos de vista para agregar a importância desse tema, tá ok? Não fiquem na mesmice, porém, não tentem inovar de modo que possa tornar inviável o seu TCC. Uma outra questão importante, tem que ter uma bibliografia disponível. Se você não tem bibliografia, principalmente agora que você tem que se familiarizar com o assunto, você simplesmente não terá condições de fazer um levantamento e conhecer o estado da arte. Ao não conhecer o estado da arte, você não vai conseguir levantar perguntas ou levantar dúvidas. E aí, isso será um problema bastante grande para vocês conseguirem executar o seu trabalho. É importante que nós tenhamos muita fonte de consulta, quanto mais melhor. Internet, livros, revistas, artigos. Isso vai ser a garantia de um bom trabalho para vocês, tá? Quando você tem pouco referencial teórico, tem uma dificuldade muito grande para você realizar o seu projeto de TCC. Então, gente, vejam, são 5 dicas super importantes e bastante simples, né? Que vocês não precisam se preocupar muito e basta seguir essas 5 dicas que vocês vão ter bastante sucesso na escolha do tema. Agora, existe uma série de temas disponíveis já na lista lá de orientadores. Tem muitos alunos que ainda não apresentaram, escolheram o seu tema. Entre em contato com os professores por e-mail, lá na tabela tem o e-mail dos professores, busquem orientadores, tentem negociar um tema e tragam e me mandem o e-mail o mais breve possível, porque já estamos em meados de setembro, vocês já poderiam estar há pelo menos 15 dias trabalhando sobre o assunto, entendeu? Então é muito importante isso. Agora nós vamos falar da terceira etapa da aula de hoje, que é sobre a escolha do orientador. A escolha do orientador é um aspecto bastante importante
É muito importante que vocês escolham um orientador que esteja atuando na área de interesse que você já escolheu para o seu TCC. Não adianta querer que uma pessoa te oriente num tema que ela não tem familiaridade. Isso não será bom para você, não será bom para a pessoa, ela não vai aceitar. Então, tem que procurar um orientador no tema mais próximo que você se interessar. E pensar no tema que você pretende tratar e buscar na lista desses orientadores um que atue na área mais próxima, ok? Existe uma possibilidade de uma modificação do tema. Lá na nossa tabela tem uma série de temas pré-sugeridos pelos orientadores. Mas é só vocês chegarem e falar, olha, eu pensei num tema, eu queria fazer um modelo de revisão bibliográfica ou um estudo de caso. Tragam um conteúdo e discutam com os seus orientadores, levem uma proposta. Não cheguem em contato com o orientador dizendo, quero fazer TCC contigo. O que é que você pretende fazer? Não sei, qualquer coisa. Não pode cair de paraquedas desse jeito. Vocês têm que já levar o tema amadurecido, pensar um pouco, e aí o orientador vai ajudar a definir esse tema e vai ajudar a elaborar melhor essa pergunta científica, ok? Uma das coisas importantes é ver se o seu orientador tem disponibilidade de te orientar. E nisso você já tem uma vantagem enorme, porque todas aquelas pessoas que estão na lista, elas já são candidatas a orientadores, têm disponibilidade, eles querem orientar. Então isso já é um problema a menos para vocês, tá? Vocês também têm que levar em consideração qual que é o tempo que o orientador tem e qual é o tempo que o aluno tem. Isso tem que já ser conversado já numa conversa inicial, qual é o tempo que você pretende dispor, se é viável fazer aquele tipo de pesquisa por aquele tema. Essa afinidade que vocês têm tem que acontecer porque vocês precisam falar a mesma linguagem, tá? Tem que ser uma conversa bastante franca. Agora eu quero falar de alguns aspectos da visão e do papel do orientador durante a sua execução de TCC. Muitas vezes os alunos confundem um pouco a relação aluno e orientador. Eu quero deixar claro aqui, o orientador ele não é o seu amigo, ele vai ser o seu conselheiro, vai ser o seu guia. E ele vai te ajudar a levar o seu TCC até o final. Mas não é responsabilidade dele o sucesso do seu TCC. A responsabilidade é sua. Então, não aguarde que o orientador te procure. Você procura o orientador. Vão ter diferentes tipos de orientadores. Orientadores que são mais presentes, outros que são mais ausentes. Outros que são mãezão e paizão. E outros que deixam você se virar sozinho. Tipo, corre e vai achar um caminho, ser mais independente. Isso, inclusive, é importante de vocês conversarem para definir essa postura do orientador, porque senão você vai com uma expectativa do tipo de orientador e ele não é esse tipo de orientador, entendeu? Uma outra coisa importante é a relação aluno-orientador. Ela tem que ser uma relação de confiança, em que vocês vão juntos traçar algumas metas e essas metas devem ser cumpridas. Os prazos devem ser cumpridos, as tarefas devem ser cumpridas. É muito importante a proatividade do aluno, ou seja, o seu interesse de solucionar o problema, de correr atrás, de procurar o orientador, de levar propostas, de ler. Não fiquem esperando o professor ir atrás de você. É seu interesse, você que tem que ir atrás do orientador, tá ok? Vejam que nós temos que entregar o projeto de TCC em dezembro. Nós já estamos em meados de setembro. Então, vocês já estão correndo contra o tempo, porque vocês vão ter que definir o orientador, definir o tema, começar a estudar para fazer o projeto do TCC. Quem terminar o projeto já pode começar a execução do TCC. Mas não se esqueçam, ao final desse semestre, esse projeto ele vai ter que ser avaliado por uma banca. Então, ele tem que estar muito bem escrito, muito bem embasado, ok? Agora, existem muitos casos em que o aluno não continua o TCC, fica sem contato por várias semanas com o orientador,
não responde as tarefas. Vocês não façam isso, não faça. Essa é uma das maiores causas de um orientador se desmotivar com o aluno, porque ele está todo interessado, todo motivado e o aluno não está nem aí. O que vai acontecer? Na hora que o seu orientador ficar desmotivado, aí você corre um risco muito grande de você não ter sucesso no seu TCC, porque ele vai ser a força que vai te orientar, a força motriz, ok, gente? Existe então uma lista de orientadores disponíveis no AVA. Vocês têm que entrar lá na página, achar o orientador. Lá naquela lista tem os e-mails dos orientadores. Vocês entrem em contato, façam um grupo de WhatsApp com o seu orientador. Se vocês forem fazer em dupla, faz um WhatsApp você, a sua dupla e o orientador, para vocês toda hora ficarem trocando ideias, ficarem discutindo assuntos, ficarem antenados, ligados um com o outro. Não fiquem isolados, não deixem o seu orientador de lado, porque o orientador de lado ele vai se desmotivar. Ok, gente? Pensem que isso aqui, para vocês terem sucesso, é uma mão de via dupla. Vocês têm que dar bastante, o orientador vai ter que dar bastante para que vocês tenham sucesso. Ok? Então foram essas algumas dicas iniciais da escolha do tema, escolha do orientador e do tipo de TCC que vocês vão ter que escolher para trabalhar. Então, até a próxima aula e nos vemos em breve.